Senhora deputada, senhores deputados, muito bom dia. Vamos dar início à apresentação do resumo da execução orçamentária do sexto bimestre de 2022 e o relatório de gestão fiscal do terceiro quadrimestre de 2022 do Estado de Santa Catarina, para fins de observância das competências dispostas no artigo 122, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição Estadual. Para tanto, nós convidamos para estar presente Sua Excelência, o senhor secretário de Estado da Fazenda, o senhor Cleves Sievert, e que fará a apresentação junto com o seu secretário adjunto, Augusto Piazza, e também da diretora de Contabilidade e Informações Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda, senhora Graziela Luiza Bichen. Acertei? Acertei. Então, a mesa já está composta com essas três autoridades da Fazenda de Santa Catarina, bem como também o senhor Heber Lima da Costa, que é o gerente de informações fiscais da Secretaria da Fazenda. Sejam todos bem-vindos. O senhor secretário, com a sua assessoria, terá uma média de 40 minutos para fazer a apresentação, ou seja, toda a apresentação. Ele faz a apresentação e abrimos a palavra aos deputados. Com a palavra, o secretário da Fazenda, por gentileza. Muito bom dia a todos. Em nome do governador do nosso estado, Jorginho Melo, da vice-governadora Marilisa Bem, quero cumprimentar o presidente da Comissão de Finanças e Tributação, deputado Marcos Vieira, em seu nome cumprimentar o vice-presidente, deputado Lucas Neves, assim como os demais membros, Fernando Krering, Ivan Nats, Jair Mioto, Gessé Lopes, Luciane Carminati, Antílio Lunelli, Mário Mota e os demais deputados que se fazem presentes aqui conosco. Como dito pelo deputado Marcos Vieira, nós estamos aqui hoje para cumprir um dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, onde o Poder Executivo precisa demonstrar o cumprimento de metas fiscais ao final de cada quadrimestre do ano. E isso feito em audiência pública na respectiva Comissão de Finanças e Tributação. Nosso intuito, obviamente, não é outro do que, além disso, mostrar a transparência dos gastos públicos, a consecução das metas fiscais e os limites, obviamente, fixados pela LRF. Isso acontece, pessoal, basicamente com dois relatórios. O primeiro é o relatório resumido de execução orçamentária, ele é bimestral, e o segundo é o relatório de gestão fiscal, que é quadrimestral. Esses dados todos eles estão consolidados dentro do Poder Executivo e são naturalmente oriundos de diversos órgãos pela diretoria justamente de Contabilidade e Informações Fiscais, lideradas aqui pela Graziela, que está junto conosco. E vale aqui uma informação muito bacana, que a Secretaria do Tesouro Nacional formula um ranking anual, chamado Ranking de Qualidade da Informação Contábil e Fiscal, e no ano de 2022, Santa Catarina ficou em segundo lugar nesse ranking, ou seja, mostrando a qualidade do trabalho que naturalmente nós temos em todo esse processo. Por favor, se vocês puderem colocar a apresentação, pode passar para mim, fazendo a gentileza. A nossa pauta, pessoal, basicamente ela passa por três grandes itens: receita, despesa e resultados e indicadores. Pode passar, por favor. E é importante a gente ter em mente que tanto o relatório resumido da execução orçamentária, que é bimestral, como eu falei, quanto o relatório de gestão fiscal do Poder Executivo, que é quadrimestral, os dois foram publicados em 30 de janeiro, portanto, na sua devida lógica adequada, e estão disponíveis desde essa data, tanto no site da Secretaria da Fazenda, quanto também no portal da transparência do Governo do Estado de Santa Catarina. Pode passar, por favor? Bom, começando aqui, pessoal, com receita, na verdade, antes eu quero fazer aqui um rápido comentário, O governador Jorginho Melo, desde o início do nosso governo, ele solicitou para a gente uma leitura das contas públicas a partir do ano de 2023. Naturalmente que, para fazer esse processo, todos nós como executivos, a gente acabou olhando um pouco para frente, ou seja, variáveis e informações expectativas, levantamentos econômicos futuros, mas também olhamos não só a transformação do ano de 22 para 23 como uma leitura maior, um filme da gestão estadual dos últimos 10 anos. Isso foi muito bacana porque nos mostrou uma clara
diferença, né, no processo de gestão dentro do governo do Estado de Santa Catarina, e que não foi só aqui, foi no Brasil como um todo. Entre 2013 e 2019, pessoal, nós tínhamos receitas e despesas com um crescimento muito linear. De 20 a 22, receitas e despesas com um crescimento bastante atípico, fruto da pandemia, né, ou da consequência da pandemia e tudo aquilo que ela trouxe para nós. Naturalmente, como nosso objetivo conjunto aqui nesse momento não é outro do que transformar dados em informações e com isso tomar as melhores decisões possíveis para o Estado de Santa Catarina, nós nos desafiamos para trazer esse mesmo tipo de metodologia também aqui para as nossas contas e para os números que vocês vão ver. Naturalmente que Santa Catarina, pessoal, é um estado de excelência, isso é comprovado por números, isso é comprovado por vários tipos de rankings que a gente tem, mas foi muito legal olhar essa história toda, porque obviamente a gente aprende, né, com as gestões de cada um desses períodos, com os acertos obtidos, mas também talvez com os não acertos, de tal sorte que a gente possa ter aí, né, o controle interno, o controle externo, a própria sociedade e as nossas percepções traduzidas na melhoria do processo de gestão a partir agora do ano de 2023, né? Por favor, pode passar para mim. Dentro desse contexto, então, eu junto com o secretário adjunto Augusto, né, começamos aqui a fazer a leitura para vocês. Receita bruta arrecadada, pessoal, né, nós chegamos no ano passado a quase 59 bilhões de reais. Eu acho que o detalhe importante que a gente precisa olhar aqui, basicamente, e essa receita bruta aqui, pessoal, a gente ainda não tira, né, os 25% de ICMS dos municípios, nem os 50% de IPVA, nem o Fundeb, é que percebam que de 2013 até 2020, a receita cresce de uma forma absolutamente linear, 21 e 22 absolutamente diferenciada, e a gente vai mostrar um pouco para vocês por que isso acontece, né? Pode passar para mim, por favor? Então, quando eu pego aqui, pessoal, e trabalho na composição dessa receita, a gente vê ali que basicamente 70% da receita vem de impostos, mas se eu somar aqui mais 4 outros itens, e aqui estou falando de Fundeb, contribuição previdenciária e transferências correntes, nós temos mais 22%, portanto, 91% da receita do Estado vem basicamente de 4 grandes pontos mostrados aqui nesse gráfico. Pode passar, por favor? Bom, depois da receita bruta, pessoal, quando eu tenho a receita total, né, eu tiro as deduções da receita. E o que são as deduções da receita? 25% do ICMS vai para o município, 50% do IPVA e mais o Fundeb. E aí é interessante a gente perceber que lá em 2013, quando eu faço aquela soma, mais ou menos 6,6 bilhões de reais eram transferidos para os municípios. Ao longo da história desses 10 anos, nós chegamos em 2022 com cerca de 19,5 bilhões, ou seja, multiplicamos por 3, né, o tamanho da transferência aos municípios, o que é uma coisa bastante positiva. Pode passar, por favor? E aí, com isso, obviamente, a gente chega na receita líquida, né? Então, tirando toda a transferência aos municípios, a gente chega ali na receita líquida e a gente consegue ver sempre a mesma coisa. De 2013 até 2020, um crescimento linear, 21 e 22, um crescimento absolutamente diferenciado. E esse crescimento diferenciado, pessoal, ele basicamente se dá por 4 grandes motivos. E eu vou mostrar para vocês quais são esses motivos a partir de agora. Pode passar para mim? O primeiro grande motivo, pessoal, é a receita tributária, né? Então, olhem lá, a receita tributária do Estado tem o mesmo comportamento e quando a gente pega 2013 até 2020, a receita tributária na média crescia 1,6 bilhão por ano. Em 2021, ela cresceu 6 bilhões e meio. Em 2022, ela cresceu 7 bilhões e alguma coisa, 7 bilhões e 100. Obviamente que quando nós olhamos para esses números, a gente tomou uma decisão, olha, nós não queremos fazer nada diferente, copia aquilo que está funcionando e vamos tocar para frente, né? Quer dizer, deve ter tido alguma coisa bacana aqui que aconteceu e eu vou mostrar para vocês agora aqui o que foi. Pode passar para mim, por favor. Quando a gente foi, digamos assim, decompor esse trabalho para, obviamente, poder copiar aquilo que está sendo feito de bom, olha aqui esses gráficos na esquerda representando 2021. A receita do Estado em 2021, tributária, cresceu ordem de grandeza 6,5 bilhões. Mas olha lá, esforço fiscal é aquilo que depende da Secretaria da Fazenda, 1,3 bi.
Agora, a inflação, que foi de 10%, e o crescimento de PIB, que foi de 8% em 2021, foram os dois motores grandes do crescimento da receita no estado de Santa Catarina. Ou seja, na verdade, o crescimento se deu muito mais por um momento econômico que o estado e o país viviam, do que o próprio esforço fiscal propriamente dito, né? O esforço fiscal ele é importante, mas ele vem acompanhando a lógica histórica. Quando a gente vai para 2022, né, a gente vê a mesma coisa, cresceu 7 bilhões, porém, o esforço fiscal foi de mais ou menos 1,2 bi, e todos esses dados, pessoal, são dados da Diretoria de Administração Tributária da Secretaria da Fazenda, né? Crescimento de PIB e inflação contribuem, mas tem um outro ponto em 2022 super relevante também. Em outubro e novembro de 2021, o estado de Santa Catarina tomou uma decisão de postergar o ICMS de energia elétrica e combustíveis para janeiro e fevereiro de 22. Então, isso fez com que a arrecadação de 22 fosse ainda maior. E por que foi tomada essa decisão? Palavras ditas dentro da secretaria, né, existia o medo do não cumprimento dos índices constitucionais de saúde e educação. Então, se jogou a arrecadação para frente para poder caminhar dentro desse contexto. Então, o primeiro item do crescimento da receita foi tributário. Óbvio que o tributário, pessoal, ele é vinculado, né? A gente sempre tem que ter isso em mente. Pode passar mais um, por favor? O segundo grande item do crescimento da receita é a transferência da União. Vejam que 2013 até 2019, a média de transferência da União era da ordem de 2,2 bilhões por ano. De 2020 a 2022, passou para 3,4 bilhões por ano, ou seja, um crescimento de 1,2 bilhões a cada ano. E aqui é interessante, pessoal, a gente ter em mente que a receita tributária é vinculada, o que sobra para fazer investimento é quase nada, em torno de 3% a 4%. Aqui, tudo que entra é 100% do Estado, né? Então o Estado faz o que quer com isso, não precisa dividir com ninguém, e é só vocês perceberem os números, né, o quanto isso é importante. Da onde que vem todo esse dinheiro aqui, pessoal? Vocês obviamente acompanharam isso, o governo federal fez uma transferência para os estados e municípios da ordem de 60 bilhões de reais lá em 2020, fruto da pandemia e de todas as suas consequências, né? Pode passar mais um, por favor? Mais um. Bom, um outro ponto importante que também fez com que a nossa receita crescesse, pessoal, é o não pagamento da dívida lá em 2020. O governo federal também tomou uma decisão de não pagar ou de permitir a postergação de 65 bilhões de reais em dívida pública para estados e municípios, sob maneira para estados. Santa Catarina teve lá 1 bilhão de reais, né, que não acabou pagando. Essa dívida vai ser paga até 2048, o que naturalmente melhorou o fluxo de caixa do estado. Pode voltar volta um para mim, por favor. Bom, então vejam bem, né? Nós temos transferências da União maiores, nós temos o não pagamento de dívida, tudo isso deixou dinheiro no caixa, e ao deixar dinheiro no caixa, olha o que acontece lá com o rendimento das aplicações financeiras. No ano de 2022 ele é super grande, né? Então tudo isso permitiu com que o Estado tivesse receitas extraordinárias no ano de 20, 21 e 22, e aí eu digo que não foi só Santa Catarina, os estados do Brasil como um todo tiveram isso, e naturalmente que isso ajudou, né, no processo de gestão dentro das contas públicas. Podemos ir para frente, por favor? Pode passar. Volta, acho que é isso aí. Bom, legal. Então aqui agora, pessoal, a gente entra no conceito das receitas, né? Pode passar mais um, isso aí. No conceito das receitas. É importante a gente saber que nós temos vários tipos de conceitos de receitas, e todos esses tipos são importantes porque eles dizem respeito a repasses obrigatórios, né, de um lado, e aos cumprimentos constitucionais da LRF de outro lado. Então essa aqui é a receita líquida disponível, né? Você vê lá que a lógica de crescimento é a mesma, mas essa receita ela serve de base para o repasse do 12º dos poderes. Pode passar para mim, por favor? E aqui a gente vê um gráfico da evolução, né? Quer dizer, saímos lá
em 2013 de 2,41 bilhões para 5,95, o que é muito bom, né? Quer dizer, nós evoluímos 2,5 vezes, né, o montante de recursos destinado aos poderes, o que naturalmente permite que os serviços prestados por Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público, a própria Casa Legislativa, né, e todos os demais poderes que fazem parte, né, possam servir a sociedade de uma forma adequada, bacana, enfim, é algo que eu julgo extremamente positivo. Se pode passar para mim. Outro conceito é o da receita corrente líquida. Essa receita corrente líquida, ela é parâmetro para os gastos de pessoal, de dívida consolidada líquida e também de operações de crédito. Pode passar, por favor. Receita resultante de impostos é base para recursos da saúde e da educação, que a gente vai ver na sequência. Então, todas elas vocês percebem que tem a mesma sistemática. Pode passar, por favor. E aí aqui eu chego num dado que eu acho que é bastante interessante, que em algum momento nós vamos discutir aqui nessa Casa Legislativa, eu só adianto para vocês. Vejam aqui, faturamento no estado de Santa Catarina, e aqui eu estou somando todas as empresas do estado. Lá em 2013, mais ou menos 195 mil empresas nós tínhamos no estado, 30% regime normal de tributação, 70% micro e pequenas empresas, 422 bilhões de reais. Em 2022, 1,09 trilhão, e aqui nós tínhamos já 265 mil empresas no estado, sendo que 35% no regime normal e 65% no regime simples nacional. Então é um crescimento de 157%. Já a arrecadação do lado esquerdo cresceu 142% nesse período. E aqui, no gráfico bem à esquerda, a gente vê que o índice de recolhimento, né, era de 3,37, ou seja, a média dos setores recolhiam 3,37, isso vem variando ao longo dos anos, chegando agora em 2022 com 3,16%. O valor é um pouco menor, e aí vocês podem perguntar, mas por que esse valor é menor? Na verdade, o Estado cresceu muito em exportação, e a exportação gera crédito, né? Então, o índice de recolhimento, né, o imposto a pagar compensado com o crédito, acaba tendo um índice de recolhimento um pouco menor. Passa mais um, por favor. Esse aqui também é um item que a gente vai trazer naturalmente para discussão aqui na Assembleia Legislativa, né, para que vocês possam nos apoiar, mas ele mostra um pouco do índice de recolhimento nos setores da economia. A Secretaria da Fazenda, pessoal, tem 14 principais setores que ela avalia dentro da sua lógica tributária, 13 setores específicos e um geral. Então, olha só, lá em comunicações, no ano passado, o setor como um todo arrecadou 7 bilhões de reais e pagou 13,92% de ICMS sobre isso. O bebidas, 17 bilhões com 11,81%. E assim por diante. Quando a gente chega aqui no agronegócio, né, 122 bilhões, né, de faturamento, né, com 0,57% de arrecadação. Isso dá uma dimensão para nós, né, do tipo e da onde estão alocados os nossos benefícios fiscais. Agora, isso é um problema, pessoal, né? Eu não enxergo desse jeito, né? Se a gente pegar ali o agrobusiness, nós estamos falando de 150 mil empregos diretos, fora toda a cadeia envolvida. Se a gente pegar o têxtil, são 180 mil empregos diretos, fora toda a cadeia envolvida, né? Então, naturalmente que esse é uma discussão importante. Nós temos um grupo formado dentro da Secretaria da Fazenda, né, avaliando, analisando os benefícios fiscais, que na nossa opinião são um fator de competitividade, são indução de desenvolvimento, para que as nossas empresas possam competir nacionalmente e internacionalmente, mas que naturalmente merecem sempre, tanto pelo Executivo quanto pelo Legislativo, né, merecem avaliação, merecem saber se já não cumpriram o seu papel, merece saber se não tem algum tipo de exagero, e assim que a gente tiver com esse trabalho pronto, deputado Marcos Vieira, isso será trazido aqui para vocês, para que vocês naturalmente possam compreender, entender, né, com toda a transparência do mundo, e a gente em conjunto achar o melhor caminho para o estado de Santa Catarina. Pode passar para mim, por favor? Agora vamos falar um pouquinho das despesas, pessoal. Pode passar, por favor, né? Então, quando a gente olha aqui as despesas, né, a gente vê que existe também um crescimento bastante linear das despesas, que vai até 2020, e 21 e 22 um crescimento bastante grande. Um outro detalhe importante aqui nós temos aqui dentro das despesas como um todo,
folha, investimento e custeio. E de outro lado, vejam que de 19 para 20 praticamente não teve crescimento, né? Por que não teve crescimento? Por quê? Tanto para fazer a transferência, né, o governo federal, para fazer a transferência dos 60 bilhões, né, para os estados na saúde, quanto para não pagamento dos 65 bilhões de reais de dívida pública, o governo federal fez o que ele chamou de reforma administrativa invisível. E o que foi isso? Não podia dar aumento para funcionário público em 2020, de um lado, e de outro lado teve o lockdown. Então, uma série de despesas acabaram não sendo executadas pelo Estado. E a gente vê isso claramente ali nos números, né? Pode passar mais uma para mim? Quando a gente vai lá olhar para a despesa só do executivo, né, que basicamente é o que nos compete na análise gerencial, digamos assim, a gente percebe, pessoal, que 60% do tempo a nossa despesa cresce mais do que cresce a inflação. E aí eu estava até comentando agora há pouco com o deputado Marcos Vieira, eu não tenho concepção feita para isso ainda, mas o governo federal tomou uma medida alguns anos atrás do teto de gastos. Agora está falando do arcabouço fiscal. Será que não é o momento de nós aqui em Santa Catarina trabalharmos um pouco esse assunto, né? Limitarmos o crescimento da despesa para que a gente possa ter uma garantia de fluxo processual, de fluxo financeiro possível para o Estado mais à frente, né? Enfim, é algo que a gente pode pensar naturalmente ao longo do tempo aí. Pode passar para mim, por favor? Quando a gente olha para a despesa de pessoal, esse aqui é um item bastante importante, pessoal, quero que vocês prestem muita atenção, né? Então também, um crescimento linear de 2013 até 2020, quando a gente olha 19 para 20, né, um crescimento que quase inexistiu, e depois em 20 e em 21 bastante grande. Pode passar, por favor? Né? Percebam, pessoal, que aqui eu estou falando só do executivo, né? Então, quando eu falo só do executivo, 80% do tempo, nesses 10 anos, a despesa de folha cresce mais que a inflação. Quando a gente olha de 2013 até 2020, na média, a despesa com folha crescia 700 milhões de reais por ano. Em 2021, cresceu 1,5 bilhão. Em 2022, cresceu 3,5 bilhões. Então, quando você tem num ano a despesa, a tua principal despesa, crescendo 5 vezes a média histórica, naturalmente você vai ter um problema de gestão. E por isso eu falo num teto, né? O teto pode evitar esse tipo de anomalia. Claramente isso aqui é uma anomalia, né? Com a qual todos nós em conjunto vamos ter que trabalhar. Um outro dado interessante é que se eu olho o período como um todo, pessoal, a folha cresceu 124%. A inflação do período foi 80%. Mas olha que interessante, o número de servidores cresceu só 17%. Então, quando hoje chega aqui, né, para o deputado Thiago Zilli, a polícia e diz, eu preciso de mais gente, é verdade? Quando chega aqui para o deputado Marcos Vieira, né, e a educação diz, eu preciso de mais gente, é verdade. Nós demos aumento salarial, e está ali o número, mas nós não contratamos mais gente. Então, a gente vai precisar equacionar isso de algum jeito, né, de uma forma que seja, obviamente, hábil e inteligente. Pode passar para mim, por favor? Pode passar? Aqui, legal. Então, aqui nós estamos falando agora de custeio, né? E o custeio também é algo importante e relevante. Quando eu falo de custeio, pessoal, eu falo de todas as despesas operacionais, e aí são desde as OSs da saúde até, naturalmente, as diárias, né? E a gente percebe também que 70% do tempo o custeio cresce mais que a inflação, né? Isso tudo só reforça, pessoal, a necessidade de a gente ter aqui uma discussão sobre, eventualmente, um teto dentro desse tipo de lógica, né? Vamos para frente, por favor. Serviço de dívida, eu já falei para vocês, pode passar, por favor. E aqui, acho que vem, né, o fechamento das despesas, que é algo muito bacana. Vocês podem perguntar para mim, mas Cleverson, como é que pode? Se nós tivemos mais folha, e eu mostrei o número, se nós tivemos mais custeio, e eu mostrei o número, a receita tributária, ela cresceu, mas ela não é tão representativa, porque ela sobra muito pouco para investir. Como é que tem uma quantidade de investimento daquele tamanho ali?
É muito simples, né, pessoal? É só a gente fazer a conta das transferências do governo federal, do não pagamento da dívida pública, do não aumento salarial em 2020, do lockdown em 2020, tudo isso permitiu que o Estado, obviamente, se apropriasse desses recursos para fazer frente nos anos posteriores, né? Então, não precisa inventar a roda, é só fazer conta, é conta primária, matemática, que a gente pode mostrar para vocês, né? O ponto é, como é que vai ser feito para 2023? A gente já está vendo, né, que inflação deve estar caindo, aliás, está caindo, o PIB não vai crescer, a arrecadação do Estado até março caiu 2,5% real, ou seja, a receita não vai performar como performou em 21 e 22, mas as despesas estão postas. O que isso significa? Um desequilíbrio entre receita e despesa, e é esse o desafio que todos nós em conjunto, e eu tenho certeza que irmanados, nós vamos conseguir trabalhar a partir de agora, né? Vamos para frente. Bom, aqui a gente começa agora a prestar contas, pessoal, sobre naturalmente, né, os dados, e esse primeiro é o limite de pessoal, né, conforme a lei de responsabilidade fiscal. Aí vamos olhar lá para 2022, que parece uma incoerência também, né? Vocês vão falar, Cleverson, mas tu acabou de mostrar que nós tivemos um crescimento de receita de 3,5 bilhões, como é que pode ser o menor número ali de comprometimento na série histórica? Claro, entrou muita receita no Estado, né? Muita receita extraordinária fez com que esse número caísse. Agora, olha 2023, sem dar qualquer aumento, sem fazer qualquer contratação, a receita não performando, olha o que está acontecendo, e aquilo ali só vai fazer crescer, nós não vamos fazer nada, aliás, nós já contingenciamos e proibimos, aquilo ali só vai fazer crescer, né? Nós estamos em abril e já está em 44,25, então é um ponto que nós vamos ter que ter atenção. Pode passar, por favor? Limites de saúde, pessoal, né? Diz respeito aqui à receita de impostos, né? Resultante de impostos, o Estado vai muito bem, aplicou lá 15,51, pode passar, por favor. Na educação, mesma coisa, 27,51, 830 milhões de reais a mais, também fruto da receita resultante de impostos, pode passar, por favor. Fundeb, né, aplicação na remuneração dos profissionais de educação básica, Estado também sempre cumprindo aí com seu percentual, então isso aqui é fruto da Constituição Federal, né, nenhum tipo de apontamento a ser feito. Vamos lá, pode passar. Bolsas de ensino superior, né, isso aqui é Constituição estadual, né, e nós temos aqui também o cumprimento com 1,50, ou seja, também o Estado cumprindo aí com o seu dever constitucional. Pode passar, por favor. Aplicação em ciência e tecnologia, aqui ficamos na beira, né? Nós estamos falando de um problema aqui de 13, 14 milhões de reais, então o Estado também cumprindo aqui, né, com o seu dever constitucional. Eu diria que, né, na margem de erro aqui, nós estamos aprovados dentro desse processo. Vamos lá, por favor, mais um. Previdência, eu acho que esse aqui é um outro ponto super relevante, e aqui, né, merece uma reverência de todos nós catarinenses a essa casa legislativa. Vejam que lá em 2013, pessoal, nós tínhamos um déficit de previdência de 2,22 bilhões de reais. Agora, em 2022, 5,33 bilhões de reais. Esse dinheiro, ele sai da fonte 100. Ele poderia ser aplicado em saúde, educação, em estradas, enfim, em qualquer coisa que a gente quisesse, mas ele vai carreado, obviamente, para quem cumpriu o seu papel, né, cuidando do Estado ao longo da sua vida. E é interessante perceber que o Estado de Santa Catarina, junto com essa Casa Legislativa, fez diversos movimentos, inclusive que o deputado Marcos Vieira apoiou aqui, né, como secretário à época ainda, uma série de movimentos importantes nesse sentido. Lá em 2015, foi criado o SCPREV, né, o nosso Fundo Previdenciário do Estado. Também lá em 2015 para 2016, nós aumentamos o teto da alíquota de 11% para 14% para todos aqueles que ganhavam acima do teto do INSS. Depois, agora em 2021, fizemos outro movimento desse aumento para todos os funcionários que ganham acima de um salário mínimo. E olha que interessante, olhem lá 21 para 22, nós tínhamos 2,60 de arrecadação, passamos para 3,70 de arrecadação. O que significa a lei que essa casa aprovou? Nós tivemos incorporado 1,1 bilhão de reais na receita do IPREV. Se nós não tivéssemos feito esse movimento, nós teríamos 1,1 bilhão a menos de fonte 100, a mais de problema para gerenciar no Caixa do Tesouro, né? Então eu quero render aqui minha reverência a todos os senhores que participaram, entenderam e ajudaram o Estado de Santa Catarina nesse sentido. Pode passar, por favor? Pode passar esse aqui?
Resultados e indicadores. Como eu falo demais, pessoal, eu vou passar um pouquinho aqui para a Grazi, né? A Grazi, que é a nossa diretora lá da contabilidade, e ela vai falar um pouquinho, depois eu retorno para fechar com vocês. Bom dia a todos. Em nome do deputado, excelentíssimo deputado Marcos Vieira, presidente dessa comissão, cumprimento a todos os deputados aqui presentes. Eu vou falar rapidamente sobre os resultados alcançados entre o cotejo das receitas arrecadadas e as despesas executadas no ano. Se puder passar o primeiro, por favor. Então, o resultado orçamentário é basicamente a diferença entre a receita realizada no ano e todas as despesas executadas, e o resultado alcançado em 2022 foi um déficit de 1.180 bilhões. Só que é importante registrar que, dentro desse valor, nas despesas executadas, parte delas foram executadas com sobras de caixa de anos anteriores, que são os chamados superávites financeiros. Então, em 2022, a gente teve 3.770 bilhões de despesas custeadas com sobras de caixa. O próximo, por favor. O resultado primário, um outro indicador que a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que seja verificado, que é basicamente a diferença entre as receitas e despesas operacionais do governo. O que isso quer dizer? Que dentro dessa conta a gente não considera as receitas e despesas financeiras, como rendimentos de aplicação financeira, operações de crédito e pagamento de dívida. Então, a meta de resultado primário, ela precisa ser estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é anterior à aprovação da lei orçamentária, e a meta de 2022 foi estabelecida de 1.473 bilhões. Porém, o resultado alcançado, por mais que tenha sido positivo, um superávit primário de 864 milhões, ele não representou o cumprimento da meta estabelecida na LDO. E isso se deveu principalmente por conta da arrecadação do ICMS, que foi impactada a partir de julho de 2022. Então, quando foi feita a proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias, isso não estava previsto. Mas, principalmente, o resultado primário ele foi impactado por um maior número de investimentos em 2022. Então, os investimentos eles são despesas primárias, independente da fonte de recurso de financiamento. Então, esse foi o resultado alcançado em 2022. O resultado nominal também é um outro indicador estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, onde se define a meta. A meta era de um resultado nominal positivo de 522 milhões, e o resultado alcançado ao final do ano foi um déficit nominal de 949 milhões. E isso é verificado a partir do resultado primário alcançado, mais os juros recebidos, as receitas de rendimentos de aplicação financeira, menos as despesas com amortização da dívida. Então, como a gente não teve um resultado primário tão grande, né, quanto estava previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a gente teve um maior desembolso de despesas com dívida em relação às aplicações financeiras, o resultado nominal foi negativo. Entre os indicadores de endividamento, a gente tem o limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, então, em relação à receita corrente líquida. Então, o limite de endividamento, que é da dívida consolidada líquida, ele é de 200% em relação à receita corrente líquida. E o limite alcançado em 2022, ele está bem abaixo do limite estabelecido na lei, e o resultado alcançado foi de 42,45% da receita corrente líquida. O nosso saldo de dívida consolidada líquida é de 16.237 milhões. As operações de crédito, são os empréstimos contraídos, também tem um limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, o limite é de 16% da receita corrente líquida, e como o Estado pegou muito pouco empréstimo em 2022, só 39 milhões, o percentual obtido foi de 0,10% da receita corrente líquida. Por favor. As garantias e contragarantias concedidas, também o limite é de 22% da receita corrente líquida, e basicamente essas garantias são concedidas quando as empresas estatais captam empréstimos e o Estado atua como garantidor desse empréstimo. Então, esses empréstimos que o Estado fez a garantia basicamente são da Casan,
a gente tem um saldo de 1.599 bilhões de garantias concedidas e o percentual obtido em 2022 foi de 4,18% da receita corrente líquida. E, por fim, a verificação das disponibilidades de caixa versus as obrigações financeiras do Poder Executivo, que é a avaliação principal do último ano de mandato, que é o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, no final de 2022, a gente tinha 4.177 bilhões de disponibilidade de caixa em todas as fontes de recurso, subtraindo as obrigações financeiras de 2.197 bilhões, a gente chega a uma disponibilidade líquida de 1.980 bilhões. Isso em todas as fontes de recursos. Porém, a gente tem a vinculação dos recursos conforme a finalidade do objeto do gasto. Então, na fonte de recurso do Tesouro, que é a principal fonte de arrecadação, que é a fonte 100, a gente teve um déficit de 128 milhões, que foi, dentro do total da disponibilidade de caixa, foi coberto, né, por todas as outras fontes que foram superavitárias. Porém, a gente destacou aqui as 5 principais fontes superavitárias, né, os maiores volumes de recursos, que são recursos vinculados. Então, por exemplo, a gente teve recurso do Fundo Social de 316 milhões, que foram positivos, o do Fundo do Plano de Saúde, que está vinculado ao pagamento das despesas do Plano de Saúde, 298 milhões, convênios da saúde, o Funjuri, que é o Fundo de Reavaliamento da PGE, e o Fundo da Educação. Então, esses foram as principais fontes superavitárias em 2022, mas a gente tem diversas outras fontes de recursos, de recursos vinculados, né, que foram superavitárias. Então, vou devolver a palavra para você. Pode voltar ali para mim, só para deixar claro. Só eu peço que a assessoria distribua a apresentação para os deputados e também para seus assessores. Tá? Pode fazer já via online. E também, da mesma forma, cumprimentar o deputado Napoleão Bernardes, que se faz presente, bem como também o deputado Matheus Cadorim. Sejam bem-vindos. Perfeito. Obrigado, deputado. Para fechar aqui o nosso raciocínio, pessoal, esse slide, para mim, é super relevante, né? Ele mostra a fonte do Tesouro responsável por 65% das receitas e despesas do Estado. 128 milhões negativo. As demais fontes que são vinculadas, ou seja, eu não posso pegar dinheiro do Fundo do Plano de Saúde para, eventualmente, pagar convênio, para, eventualmente, quitar custeio. Eu não consigo fazer isso, né? Porque eu tenho que gastar por fonte, né? Então, esse é o diagnóstico financeiro do Estado de Santa Catarina, que eu acho que é bastante importante. Pode passar, por favor. Fechando, pessoal, então... Mas, secretário, só pois para... não? Até para... A lâmina anterior, só para... a disponibilidade de caixa, né, bruta, final de... Os últimos 3, 4 anos ali, por favor, só para repetir, para deixar bem claro para os deputados. O superávit do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, é isso? A disponibilidade de caixa bruta é quanto tinha no caixa, depois embaixo eu tiro as obrigações e embaixo é a disponibilidade líquida, é o que está disponível. E aí a gente abriu dentro da disponibilidade líquida, né, a fonte do Tesouro e as demais em cima são vinculações, que eu não posso usar para aquilo que eu quero, eu tenho que usar para, né, é o convênio da saúde que veio para uma coisa específica, é o Fundo do Plano de Saúde que eu tenho que usar para uma coisa específica, é o Funjuri, que é da PGE, eu não posso tirar dinheiro do Funjuri para pagar outras coisas e assim por diante, né? Então, esse aqui é a radiografia final, tá? Legal? Dito tudo isso, pessoal, naturalmente que para ir nos encaminhando aqui para o encerramento e cumprir o prazo estabelecido pelo presidente deputado Marcos Vieira, né, nós todos do governo do Estado que estamos aqui representados, liderados pelo governador Jorginho Melo, temos o interesse, né, de todos os dias entregar cada vez mais trabalho, dedicação, retidão na condição dos negócios do Estado e, sobretudo, lealdade e transparência com a sociedade. O governador Jorginho Melo, pessoal, ele obviamente está preocupado não apenas com hoje, ele está preocupado com o Estado para daqui a 20 anos, né? Ele pensa como um estadista, age como um estadista, por isso nós precisamos todos os dias pensar diferente, fazer diferente para ter resultados diferentes. E para isso nós temos um modelo de gestão estabelecido hoje dentro da gestão pública estadual, baseado em gente. Gente é o principal ativo de qualquer companhia e as pessoas têm que estar motivadas e bem preparadas.
Tecnologia e inovação. Com tecnologia e inovação nós vamos ter racionalização de processos, nós vamos ter qualificação do gasto público e, por último, relação com a sociedade, né? Esse governo, o governador Jorginho e todos nós, somos do diálogo, nós queremos escutar, nós não temos todas as respostas, né? Nós queremos entender junto com a Casa Legislativa, com os setores produtivos, com a sociedade civil organizada, as suas demandas, as suas necessidades, para que em conjunto, naturalmente, nós possamos caminhar dentro desse processo. É verdade, pessoal, que o mundo que nós vivemos, ele virou um grande quebra-cabeça, né? E esse quebra-cabeça, quando a gente tenta juntar as peças, encaixar, elas não se encaixam, e o pior, quando elas se encaixam, a imagem não faz o menor sentido, tamanho a multiplicidade de variáveis que nós estamos sempre submetidos. E aí, dois são os pontos que nos guiam aqui na Secretaria da Fazenda. Primeiro, transformar dados em informações o tempo todo, para que nós possamos tomar as melhores decisões. E segundo, saber que o futuro do trabalho dá muito trabalho. Nós precisamos de novas habilidades, de novos conhecimentos todos os dias. Nós da Secretaria da Fazenda queremos estar sempre ao inteiro dispor dessa Casa Legislativa, e a gente sabe, né, que o futuro do Brasil, que o futuro de Santa Catarina passa aí por competitividade, por inovação, né, passa por produtividade, e nós queremos juntos construir com vocês esse caminho. Santa Catarina, pessoal, é um estado de gente que gosta de gente que cuida de gente, mas acima de tudo, gente que tem pressa. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade e mais uma vez deixar um abraço do governador Jorginho Mello, da vice-governadora e de todo o staff da Secretaria da Fazenda a todos vocês. Obrigado, deputado Marcos Vieira, e sempre à disposição. Antes de abrir a palavra aos deputados, eu solicito também a manifestação do secretário de Estado adjunto da Fazenda, o Augusto Piazza. Sua manifestação, secretário. Presidente Marcos Vieira, é um prazer estar aqui com o senhor. Em nome do senhor, eu cumprimento todos os deputados da Casa, todos os funcionários da Assembleia Legislativa. Depois de uma explanação rápida, mais brilhante do meu secretário, né? Eu sou fã dele, eu quero dizer para os senhores que a parceria do Governo de Estado, do Executivo com o Legislativo, é essencial para que nós possamos juntos entregar o melhor serviço para o cidadão catarinense. Um grande objetivo do governador Jorginho e do nosso secretário da Fazenda é de que, mais do que a gente gastar, a gente precisa gastar com qualidade. Veja como uma gestão pública, muitas vezes, deputado Antídio, a gente precisa se espelhar na administração privada. Mas nós temos algumas amarras que dificultam muito nós para que atinja a eficiência do que é colocado no serviço privado no serviço público. Essa analogia de um com o outro é feito constantemente, mas, trazendo à tona para os senhores os números do secretário Cleverson, veja que a folha do Executivo é 20 bilhões de reais. Senhores, se nós não fizermos nada, nenhum movimento para dar qualquer gratificação ou qualquer aumento ao servidor público, a folha do Executivo cresce vegetativamente, 4% ao ano. 4% ao ano em 20 bilhões são 800 milhões, senhores. A mais, 2022, nós tivemos um crescimento de 3 bilhões e meio. Veja o desafio que é, numa gestão pública, onde o secretário muito bem colocou, que nós temos amarras por normas constitucionais de aplicação. O recurso da fonte 100, quando o secretário Cleverson vem e traz que teve um déficit de 128 milhões de reais, ele traz isso porque aquele recurso da fonte 100, aquilo ali é o nosso dinheiro que a gente tem em caixa, no fluxo de caixa das empresas privadas. Então, nós temos que fazer a gestão do Estado dentro daquele nosso limite. Agora, eu acredito em desafios, eu acredito em resiliência e em trabalho duro. O secretário Cleverson é incansável, o governador Jorginho, a nossa vice-governadora é diuturnamente trabalhando para o bem dos catarinenses, como todos os senhores fazem isso todos os dias, mesmo aqui ou nas suas bases. Então, eu tenho certeza que nós juntos vamos conseguir cada vez mais evoluir o Estado de Santa Catarina para um quadro cada vez mais de primeiro lugar. Nos indicadores que o secretário da Fazenda colocou, nós estamos desempenhando muito bem, mas nós vamos melhorar, senhores, juntos. Deputado Marcos, senhores deputados, muito obrigado pela possibilidade de fazer a palavra junto nesse parlamento. Vamos abrir a participação dos senhores deputados. Se derem por satisfeito, nós encerramos a reunião. Se não,
podem se manifestar. Senhores deputados, não havendo manifestação, vou dar por encerrada a presente audiência, mas antes agradecendo a presença do secretário Cleverson, do seu adjunto Augusto Piazza, também da sua diretora, a Graziela, bem como também do seu gerente Weber Lima, que já está presente. Está encerrada a presente audiência pública. Muito obrigado e que todos tenham um bom dia. Quem anda de transporte coletivo